Olá, estamos de volta. Você sabe o que é o diclofenaco? Este medicamento amplamente utilizado no tratamento para inflamações tem se tornado esse medicamento uma grande opção para pacientes que sofrem de artrite, artrose, dor muscular e também outras doenças inflamatórias. Como muitos de vocês sabem que o diclofenaco pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroide e sua principal função é reduzir a dor e a inflamação. Com sua ação principalmente eficaz e segura do diclofenaco, ele se destaca principalmente em várias situações clínicas, como já falei anteriormente em outros vídeos. Nesse vídeo vamos explorar para que serve o diclofenaco, quais as contraindicações do diclofenaco, quais as precauções do diclofenaco em nosso organismo e, além disso, algumas informações que nós vamos abordar muito importantes antes de você utilizar esse medicamento. Vamos juntos entender melhor este importante aliado na luta contra a dor e o desconforto e a inflamação em nosso organismo. E se você está chegando agora nesse canal, inscreva seu like e ative o sino. Quanto à indicação do diclofenaco, esse medicamento pode ser indicado para tratamento em curto prazo, como no caso estados dolorosos, inflamatórios, pós-traumáticos. Além disso, pode ser indicado também para entorse, que são inflamações ou tumefação. Além dessas indicações, o diclofenaco pode estar indicado também para dor. Se você está sentindo dor muscular, dor na articulação, o diclofenaco também pode ser administrado porque é uma das indicações desse medicamento. Além dessas indicações, o diclofenaco está indicado também para tumefação e inflamação pós-operatória. No pós-operatório, como no caso estou falando aqui de pós-operatório de cirurgias ortopédicas e também odontológicas. Se você foi submetido a algum tipo de cirurgia ortopédica, você pode tomar o diclofenaco indicado pelo médico. Foi submetido a alguma cirurgia odontológica, você pode tomar o diclofenaco indicado também pelo odontólogo. Além dessas indicações, o diclofenaco está indicado também para cólica renal, cólica biliar e também está indicado para febre, ou seja, o diclofenaco ele pode ser usado como um antipirético. Para você compreender melhor sobre as indicações do diclofenaco, vamos detalhar melhor essas indicações. Como eu falei anteriormente, o diclofenaco está indicado para estado doloroso, inflamatório, pós-traumático. O que é esses estados dolorosos, inflamatórios, pós-traumático? Nesse caso, é uma lesão ou um ferimento mais ou menos extenso, produzido por uma ação violenta de natureza física ou química, extensa em nosso organismo. O termo traumatismo refere principalmente a consequências locais e gerais do trauma, principalmente de uma estrutura e também da funcionalidade do nosso organismo. Então você já sabe que o diclofenaco pode então ser administrado quando o paciente apresenta um estado doloroso, inflamatório, pós-traumático. Além dessa indicação, o diclofenaco está indicado também quando o paciente apresenta entorse, que são inflamações e tumefações locais que podem vir a acontecer. Mas, enfermeiro, o que é uma entorse? São rupturas ou estiramentos dolorosos de um ligamento. Os ligamentos são faixas de tecido curto e resistente, nesse caso, que seguram principalmente o osso nas articulações. Então, quando acontece algum tipo de entorse, pode ser também administrado o diclofenaco. Outra indicação do diclofenaco é quando o paciente apresenta dor. A dor é uma sensação desagradável que sinaliza lesões reais ou possíveis em nosso organismo. A dor é o motivo mais comum pelo qual as pessoas procuram a assistência médica. A dor pode ser aguda, leve, constante, intermitente, latejante e também estável. Além da indicação de diclofenaco para dor, o diclofenaco também pode ser indicado quando o paciente apresenta tumefação ou inflamação pós-operatória, principalmente quando é uma inflamação pós-operatória, como no caso de cirurgias ortopédicas e também de cirurgias odontológicas. Por exemplo, nesse caso, a tumefação e inflamação é um inchaço que é normal após a cirurgia. Isso faz parte principalmente do primeiro estágio de cicatrização, chamado de fase inflamatória. Nesse caso, o influxo de todas essas células na área causa um acúmulo de líquido e principalmente mais inchaço no local. Como eu falei anteriormente, que o diclofenaco ele pode ser administrado quando o paciente está apresentando cólica renal.
Mas você pode perguntar, enfermeiro, o que é uma cólica renal? No caso da cólica renal, se caracteriza principalmente pela dor intensa e aguda na região das costas, e às vezes essa dor é uma dor abdominal, desencadeada principalmente por condições que afetam o trato urinário do paciente. Além dessa indicação para cólica renal, que o diclofenaco pode ser administrado, o diclofenaco pode ser indicado também quando o paciente apresenta cólica biliar. No caso da cólica biliar, é uma dor que ocorre principalmente de um cálculo biliar, que está passando pelo duto biliar, geralmente recorrente, em um padrão bastante regular. Então você já sabe então também que o diclofenaco ele pode ser administrado em pacientes que apresentam cólica biliar. Outra indicação de diclofenaco que ele pode ser administrado também quando o paciente está apresentando febre, tá certo? Ou seja, o diclofenaco ele pode ser usado como um antipirético. Nesse caso, o diclofenaco é um medicamento que previne e reduz a febre, diminuindo assim a temperatura corporal que está acima do normal. Então você já sabe que o diclofenaco então pode ser administrado para cólica biliar, cólica renal e também para febre. Como eu falei anteriormente, o diclofenaco ele pode estar indicado também para dismenorreia primária. Mas, enfermeiro, o que é uma dismenorreia primária? No caso da dismenorreia primária, é caracterizada clinicamente como uma dor em cólica na região inferior do abdômen, no início da menstruação, podendo continuar por alguns dias essa dor, na ausência de qualquer patologia pélvica nesse caso. A paciente apresenta dor, mas tem ausência de qualquer patologia pélvica ali naquela região, apresenta apenas a dismenorreia primária. No caso da dismenorreia primária, o diclofenaco está indicado nesse caso. É importante também a gente estar abordando com vocês sobre as contraindicações de diclofenaco ou diclofenaco contraindicações. Uma das contraindicações de diclofenaco é quando o paciente tem hipersensibilidade a esse medicamento. No caso da hipersensibilidade a fármacos, é uma reação mediada principalmente pelo sistema imunitário contra esse medicamento, como no caso o diclofenaco. Os sintomas variam, por exemplo, de leves a graves, inclui assim exantema, anafilaxia e doença do soro, tá certo? Então, se você tem alguma hipersensibilidade ao diclofenaco, você não deve tomar esse medicamento porque está contraindicado para paciente que tem hipersensibilidade. Além disso, o diclofenaco está contraindicado também para pacientes que apresentam discrasia sanguínea. Mas o que é uma discrasia sanguínea, enfermeiro? No caso da discrasia sanguínea, podem ser definidas como qualquer alteração dos elementos figurados do sangue, que pode assim incluir assim neutropenia, agranulocitose, trombocitopenia e também leucopenia. Além da discrasia sanguínea, se o paciente apresentar, não pode tomar o diclofenaco, também se ele apresentar esse paciente depressão da medula óssea, ele não pode tomar também o diclofenaco porque está contraindicado para pacientes que apresentam depressão da medula óssea. No caso da depressão da medula óssea, ocorre quando a medula óssea para de produzir, por exemplo, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas em número suficiente para o corpo, tá certo? Então, quando existe essa deficiência, nós caracterizamos que o paciente está apresentando uma depressão da medula óssea e nesses casos aí, nós não podemos administrar o diclofenaco. Outra situação que não podemos administrar o diclofenaco, ou seja, que está contraindicado o diclofenaco, é quando o paciente apresenta porfíria aguda. No caso da porfíria aguda, é um grupo de doenças raras causado principalmente por um defeito na produção da enzima de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, uma vez que o paciente está apresentando porfíria aguda, não pode ser administrado diclofenaco porque está contraindicado o diclofenaco quando o paciente apresenta porfíria aguda. Além disso, se o paciente apresenta úlcera gástrica, nesse caso, o diclofenaco está contraindicado para pacientes que apresentam úlcera gástrica. No caso da úlcera gástrica, conhecido também como úlcera péptica, é um tipo de ferida que aparece no estômago. Apesar de não ser considerado uma condição grave, nesse caso necessita de tratamento especializado para não aumentar, por exemplo, aquele ferimento ou aquela lesão no estômago. Então, se o paciente apresenta úlcera gástrica, nós não podemos administrar o diclofenaco nesse tipo de paciente porque está contraindicado. Nós vamos deixar bem claro também para vocês que o diclofenaco está contraindicado para pacientes que apresentam proctite, ou seja, o diclofenaco também não pode ser administrado nesses casos por via retal. No caso da proctite, que é uma inflamação da mucosa retal,
que pode resultar de infecção, doença inflamatória intestinal ou radiação. Os sintomas são desconforto retal e sangramento. Além disso, o diclofenaco também não pode ser administrado em outro tipo de situação, como no caso, pacientes que apresentam crise asmática, reações cutâneas ou rinite, são precipitados principalmente pelo ácido acetilsalicílico. Ou seja, se o paciente tem crise asmática, reações cutâneas e também rinite, não pode administrar o diclofenaco. Além disso, se o paciente apresenta algum tipo de precipitação ao medicamento chamado de ácido acetilsalicílico, conhecido também como AS, você não pode administrar o diclofenaco. Nesse caso, está contraindicado o diclofenaco para esse tipo de situação. Além desse que eu acabei de citar para vocês, o diclofenaco está contraindicado durante a gestação ou durante a gravidez. E se a mulher está amamentando, ou seja, está no período de lactação, não devemos também administrar o diclofenaco. Outra contraindicação do diclofenaco é que esse medicamento está contraindicado para crianças menores de 1 ano de idade. Então você já sabe as principais indicações de diclofenaco que eu citei agora aqui para vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito nesse canal, você pode dar mais essa força para o nosso canal. Basta você se inscrever, dar um like e ativar o sino, e você também pode deixar um comentário aqui embaixo se você gostou ou não gostou desse vídeo. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.